Você conhece o Morgante Educacional? Fala pessoal, beleza? Shihan Marcelo. Bom, sou o mestre do Morgante Jiu-Jitsu, 32 anos com as artes marciais aí, trabalhando em escolas, academias e condomínios. Então explicando para você sobre o Morgante Educacional, responsável pela escola, o que nós trabalhamos nas escolas, né? O Morgante Educacional, que é o Morgante Jiu-Jitsu, que é o nome da nossa modalidade, ele reúne 3 fases de luta, né? Então nós temos o soco, chute e defesa, que vem das técnicas de karatê, a parte de projeções, que vem das técnicas de desequilibrante e do judô, e a parte de luta de chão, que vem do jiu-jitsu. Então o Morgante Jiu-Jitsu, ou Morgante Educacional, compõe 3 fases de luta. A diferença é que nós trabalhamos nas escolas, o aluno ele tem oportunidade, caso ele venha querer seguir carreira, entrar em alguma academia, ele pode optar o que ele quer seguir. Se ele gostou mais do soco chute, que vem das técnicas de karatê, ele pode procurar uma academia só de karatê. Se ele gostou da parte de projeções, de derrubar, ele vai procurar uma academia de jiu-jitsu. Ou se ele gostou mais da luta de chão, uma academia que tem jiu-jitsu ou o próprio Morgante Jiu-Jitsu. Então é uma modalidade que compõe as 3 fases de luta numa única aula. Só que quando se fala em arte marcial, muitos pais ficam preocupados com isso. Acham que o filho vai ficar agressivo, vai ficar violento, ou uma coisa voltada só para meninos, que meninas não podem fazer, e não é verdade. A arte marcial ela traz toda a parte da disciplina, do respeito, da hierarquia que a arte marcial já traz, postura para entrar, postura para sair do tatame, que é o dojo onde a gente treina com o professor, e também a arte marcial ela vem agregar também na escola, por causa de todo o sistema que um Morgante Educacional tem, que nós somos reconhecidos pelo MEC e todo o nosso conteúdo está registrado na Biblioteca Nacional. Então não é uma aula onde seu filho vem só para lutar, dar soco e chute, vai além disso. Tá? Então nós temos todo mundo treinando no mesmo horário, com a turminha lá, meninos e meninas. Todos eles vão aprender a fazer as cambalhotas de frente, de costa. E durante o ano nós temos 2 apresentações. Uma apresentação é sobre a luta, né, que nós chamamos de festival, é uma luta entre os alunos. E conforme eles vão desenvolvendo, a gente convida eles para eles participarem dos campeonatos da federação. Nesse campeonato entre eles, esse festival, todos vão ganhar premiação. Todos ganham medalha, porque é uma demonstração para os pais. Mostrar como seu filho está desenvolvendo. Não vai deixar ele mais agressivo. Se ele era agressivo, sei lá, muito violento em casa, alguma coisa, muito nervoso, com as aulas ele vai trabalhando e tendo esse autocontrole. Nas lutas, não temos soco no rosto, nós não temos chute frontal no rosto, nós só temos chute próximo do rosto. Nosso campeonato é um campeonato esportivo. Quando segura, não pode socar mais o amigo, tem que levar o amigo para o chão para derrubar. Depois nós temos os golpes de chão, que a gente aplica chaves e imobilizações, tá bom? Então o objetivo da luta é fazer com que o seu filho ou filha aprenda a desenvolver e perder esse medo. Desenvolver as técnicas e perder o medo. Que na realidade, eu falo para os pais que a luta da soco-chute, qualquer criança já faz soco-chute. Né? Principalmente os meninos que vêm de pequeno já fazem isso. A questão é ensinar seu filho a conseguir controlar o nervoso, lidar com essa ansiedade. Né? Amanhã é o dia da apresentação, será que eu vou conseguir? Muitas crianças não aceitam perder de forma alguma. Tem que aprender a perder. Tem que aceitar. Como que faz isso? Nas aulas já vão aprendendo. Tem crianças que já a partir de 3 anos não aceitam mesmo. Não aceita ouvir não aceita perder, não quero, eu tenho medo. Não, você vai tentar fazer o golpe no seu amigo. Depois nós temos a graduação de faixa anual. A graduação de faixa é a apresentação do conteúdo que se aprende em aula. Todo início de ano nós temos primeiro a parte de receber os alunos, aquela adaptação, conhecer tanto as meninas quanto os meninos estarem fazendo as aulas. Algumas aulas tem a parte de recreação que também desenvolve através da brincadeira, algumas atividades com seu filho, né, como coordenação motora, né, lateralidade e outras coisas que a gente vai trabalhando através da brincadeira. E a aula também não se torna chata. Quando tiver apresentação, eles vão ter que apresentar tudo que aprendeu em aula, né, por faixa. Cada faixa tem o seu conteúdo de aprendizagem. Então, quem é faixa branca vai para cinza ou amarela é um conteúdo. Crianças a partir de 3, 4 e 5 anos, eles pegam a faixa cinza. A partir dos 6 anos, primeiro ano, já pula da branca para amarela. Por quê? A faixa cinza é metade do conteúdo dos golpes para pular para a faixa amarela. Então eles aprendem metade dos golpes. Geralmente é só golpes de chão. E quem é primeiro ano já faz soco, chute e defesa. E os golpes de chão para apresentação. E todos os golpes são em japonês. Tá? Depois nós temos branca, amarela, laranja, vermelha, azul, verde, roxa, marrom e preta. Na escola é uma vez por ano que se gradua. Tem escola que faz até de 2 a 3 vezes ao ano. Vai de escola para escola. Mas toda vez que a criança passa de faixa, começa um novo ciclo, um novo aprendizado. Sempre ela vai estar aprendendo, buscando o melhor conhecimento e vai melhorando mais ainda as técnicas. Então depois nós temos os golpes de chão,
Aí nós temos depois golpe de chão e soco chute. E como vai chegando lá para a faixa marrom, que é antes da preta, o aluno já aplica soco, chute, desequilibrante e o chão. Nos campeonatos, eles já fazem as 3 fases de luta. E aí o professor vai adaptar o golpe para que essa criança possa fazer a apresentação. Então nós temos vídeos no nosso site aí, no nosso portal, no YouTube, no Instagram. Né? Convidamos pais para ir participar de campeonatos fora da escola. O seu filho também tem que sair do ambiente escolar, né? Testar em outro lugar. Mas eu sempre falo que tanto o campeonato quanto a graduação de faixa é ensinar o seu filho a lidar com o medo, a lidar com o nervosismo, a lidar com a ansiedade. Tá ok? E aí surgem muitas perguntas. Ah, professor, meu filho não vai participar do campeonato e não vai participar da troca de faixa. Aí o pai fala, acho que meu filho não está preparado. Gente, desculpa, mas quem tem que achar se está preparado ou não é o profissional, é o professor. Então, sim, se o seu filho foi convocado, se foi enviado o comunicado para o seu filho participar, o professor vai deixar o seu filho apto para se apresentar, tanto na luta quanto na graduação de faixa. Então, sim, ele tem que participar dos eventos. Ah, mas é obrigatório? Não é obrigatório, mas o seu filho fica muito sentido quando ele não recebe a faixa dele e quando ele não recebe a medalha dele. Alguns pais falam assim, ah, mas essa taxa da federação é muito cara, né? Eu vou comprar uma faixa lá no shopping, vou comprar uma faixa, uma medalha na loja de esporte. Pode fazer isso? Gente, não pode, porque não tem valor nenhum. Precisa que uma instituição, no caso a nossa federação, né, certifique e assine que o seu filho foi promovido para a próxima graduação. Precisa ter uma competição para que alguém dê a premiação para ele, entregue a medalha para o seu filho, parabéns, você conquistou. Então não é questão do valor da faixa, né? A faixa é barata, a taxa que envolve uma série de coisas, né? A estrutura, os professores que vêm da federação, a logística da escola, a gente, dependendo da escola, a gente contrata ambulância para pôr lá também do evento, que aí tem determinada uma quantidade de pessoas, tem que ter ambulância, socorrista. Então assim, não é só o valor, né, da medalha ou da faixa, e sim a importância do evento e o quanto isso é importante para o seu filho. E pode ter certeza, são 30 anos dando aula em escola, e pode ter certeza que o seu filho não participa, ele fica sentido, ele não entende o processo que o pai tem que pagar para o filho participar. Né? Então, nós temos um monte de despesa, a gente sabe disso, tem uniforme, tem livro da escola, tem passeio. Gente, mas é uma escola particular, infelizmente, existem taxas, essas taxas são da federação e é uma vez por ano, tá? Então nós temos o campeonato e temos a troca de faixa. Dividindo isso durante o ano, o valor é irrisório. Só que o que acontece? Algumas escolas ou dividem isso já nos meses, algumas escolas cobram a taxa já 2, 3 vezes, e esse valor é recolhido, é enviado para a federação faz o pedido das medalhas e das faixas para cada escola, que nós trabalhamos com mais de 50 escolas, e aí vai ser entregue a premiação no dia. Então, preste bem atenção, quando seu filho não recebe a medalha ou a faixa, ele fica sentido, porque os amigos chegam na aula com a faixa nova, os amigos chegam com a medalha mostrando, e aí o que acontece? Às vezes a criança chega, e já chegaram para mim e fizeram isso. Chihan, você não gosta de mim? Eu falo, por quê? Não, porque você não me deu a faixa nem a medalha. E eu, para me explicar isso para o aluno, como que eu vou passar isso? Aí tem alguns pais que falam assim, não, professor, meu filho não vai participar. Não, nós estamos numa situação aqui difícil, apertado, tranquilo, eu já conversei com ele. Gente, seu filho ele nunca vai debater com você, ele vai aceitar o que você está falando, mas no fundo ele vai ficar chateado. Aí ele quer parar de fazer a aula, fala que a aula é sem graça, que não é verdade, porque toda aula a gente procura fazer algo diferente. Criança, se não estiver motivada, ela não fica na aula. Então a aula é diferenciada, sempre tem algumas coisas na aula diferentes para se fazer. E aí a criança começa a se afastar, e aí o pai não entende, meu filho não quer fazer mais, não sei o que aconteceu, tá desanimado. Gente, aconteceu porque todo mundo ganha faixa, todo mundo ganha medalha e ele não. É simples, porque durante o ano ele vem ouvindo, né, que vai ter o evento. E aí, chega na apresentação, não vai. Aí o professor recebe a lista, aí ele vai pegar só a turminha que vai fazer, olha, vamos lá, quem vai para a apresentação? Fulano, o restante fica na sala. Ou às vezes a gente leva todo mundo para aula. E aí, só que no dia da apresentação ele não participa. E ele questiona, ele fica chateado, ele fica tudo. Tá bom? Tranquilo, tá aí, gente, sobre a participação? Kimono. Mas meu filho tem que ir de kimono? Gente, o kimono é uniforme, né, para ser utilizado na aula, porque precisa das técnicas serem utilizadas no começo, questão de adaptação, até chegar, não há problema nenhum. Porém, depois precisa para aplicar os golpes, as técnicas na hora da luta. Porque se não tem um kimono, a criança, na hora de lutar, os golpes de chão principalmente, vai ter que pôr a mão no ombro do outro e tentar puxar e derrubar o amigo. Nessa, alguns amigos puxam muito a camiseta, pode lacear aqui a camiseta, estragar, puxa, alguns apertam demais, acaba arranhando, fica vermelho.
Então precisa sim de kimono. Quando o aluno não traz o kimono, ele não participa da parte da luta, onde as crianças também ficam chateadas. Ah, mas eu queria lutar, mas você está sem kimono. Porque se nós deixarmos as crianças lutar sem kimono, vai se machucar. E aí se machucar, vocês vão questionar. Então a criança tem que sim ter de kimono. Faz parte da aula. Assim como na aula de balé tem que estar com a roupinha de balé. Faz parte da aula. Assim como um policial que trabalha na rua, fardado, ele tem que estar com a farda. Então assim por diante. O kimono precisa estar utilizando na aula sim. Tá bom? Shihan, eu sou obrigado a comprar o kimono da federação? Não, não é obrigado a comprar da federação. Shihan, eu sou obrigado a participar desse campeonato? Da escola? Não, não é obrigado. Shihan, eu sou obrigado a participar da troca de faixa? Não, não é obrigado. Eu tenho alunos que estão aí um bom tempo, na mesma graduação, não troca, beleza, mas ele está muito sentido com isso, você pode ter certeza. Ele sofre com isso, todo ano ele sofre com isso. E não só eu não, com os meus alunos, os outros professores da federação passam pela mesma situação, tá? Então não é obrigado, mas você tem que entender o lado da importância para o seu filho. Ah, mas acho que isso aí é uma besteirinha, é só uma cambalhotinha. Não é uma cambalhotinha, não é só uma besteirinha. Todos os nossos professores que trabalham com as crianças, com o filho de vocês, nós temos um trabalho que é realizado em cima do seu filho e a gente quer mostrar o que foi feito durante o ano do seu filho, tanto na parte de luta quanto na parte da troca de faixa, que é a apresentação dos golpes. É importante, talvez não seja importante para você, pai ou responsável, mas é importante para o seu filho. Ele fica muito sentido e é importante para ele sim, porque ele esperou o ano inteiro para esse momento. Tá? Kimono não é obrigatório, comprar da federação, porém, com a federação fica tudo mais viável. Por quê? O professor já vai ver o tamanho certo, né, do kimono, porque o fabricante nosso ele já tem o tamanho certo, o professor já está acostumado a lidar com isso, ele sabe qual é o tamanho. Às vezes o pai compra fora, compra pela internet, é mais barato? É mais barato, tem coisa mais barata sim, mas tem a questão da qualidade, tem a questão de personalidade, que é personalizado o kimono. Às vezes a criança quer o kimono igual do sensei, que é escrito aqui o nome japonês, né, da modalidade, já vem com a faixa, a calça já vem com elástico, então nosso kimono ele já vem com calça com elástico, a faixinha branca, tá? As outras são a taxa da federação, e o blusão, tá bom? Temos o kimono pink para as meninas, nós temos o kimono branco, preto ou azul, e temos o kimono camuflado, que é aquele da roupa do exército, tá? Cada escola acaba adotando qual é a cor, ou libera qualquer cor, não tem problema. Meu filho fazia judô, ele tinha lá da escola, pode usar? Pode usar. Meu filho fazia karatê, pode usar? Pode usar, não tem problema. Depois, se possível, trocar para ficar todo mundo igual, porque ele se sente diferente perto dos outros, que todo mundo tá com kimono só da federação e ele não, tá bom? E aí depois vem os tamanhos, né, gente? Quando se compra fora, acaba comprando errado. Tem criança que tem 6 anos, tá usando kimono que seria para um aluno de 12 anos. Tem aluno que tem 11 anos, tá usando um kimono de um menino de 5 anos. Então fica desproporcional, fica feio e não vamos falar nada, vamos deixar lá, mas não fica adequado. A calça fica curta, atrapalha, incomoda, o aluno desenvolve, não consegue levantar uma perna, não consegue chutar. Então acaba atrapalhando. Então precisa sim estar de kimono, um kimono adequado. Porque como a gente trabalha 3 técnicas, soco, chute, então precisa de um kimono folgado para fazer o chute. Porque a aula não é o judô, são as técnicas de judô. O judô só derruba, então o kimono, a calça não precisa ser tão larga e tão flexível, né, para conseguir chutar, porque não usa chute. Depois nós temos a parte do soco-chute, que precisa assim, por causa do alongamento e dos chutes, e a parte de chão, quando é só luta de chão também, tanto a calça quanto o kimono pode ser curto, que não há necessidade de o kimono ser tão longo assim, para conseguir fazer o desenvolvimento. A gente trabalha as 3 fases. Nas 3 fases, a gente precisa do kimono adequado, e esse kimono do nosso fornecedor ele foi preparado para a nossa modalidade, tá bom? Porque a gente trabalha as 3 fases de luta. O que meu filho faz, Shihan? Ele faz judô, jiu-jitsu, karatê, capoeira, o que meu filho faz? Seu filho trabalha as artes marciais. Então a gente vende para ele assim, artes marciais. Ele vai aprender um pouquinho das técnicas de karatê, que vem da origem do Japão, como que cumprimenta, contar os números japoneses de 1 a 50 aos poucos, a parte depois desequilibrante e a parte das cambalhotas para perder o medo de cair, depois a parte de luta de chão, chaves e imobilizações, e a gente vai passando tudo isso, tá bom? Outra coisa é sobre os pais, que a gente sempre fala na aula, gente, não vai lutar com seu papai, nem com sua mamãe, nem com o irmão, nem com o tio, nem com o primo. Todas as aulas a gente orienta que o filho de vocês não façam luta dentro de casa. Isso é normal do pai, às vezes o pai fala assim, vai vir que tá com o papai aqui, faz um golpe aqui, né? Ou faz um golpe na sua irmã, machuca, aí vem falar que tá aprendendo isso na aula, e não é verdade. A gente ensina, mas não é para ser feito em casa, porque vai ter uma apresentação. Se você ficar pedindo tudo pro seu filho mostrar em casa, chega no dia da apresentação, você vai ver o quê, tá bom? Então nós temos aí um link que tem no canal no YouTube, algumas apresentações de escolas, simplesmente onde eu ministro aula.
lá no Colégio Parque Maravilha, dá para vocês verem como foi feito os exames de faixa e as competições, tá bom? Então, gente, uma organte educacional, que a gente fala, ou pode falar as artes marciais, engloba essas 3 fases de luta, soco, chute e no chão. Trabalhamos o foco principal, disciplina, respeito, hierarquia. A gente trabalha a socialização com o seu filho, trabalha combate ao bullying, né? Depressão, está muito em alta os alunos. Tem aluno que não tem amigo nenhum, a gente começa a fazer algum trabalho em aula, porque esse amigo começa a desenvolver. Né? Identificar se o aluno tem algum sintoma, se ele aparenta alguma coisa ali, se ele tem um TDAH, se ele tem TEA, alguma coisa assim. Nós vamos trabalhando e passa tudo isso para a coordenação da escola e nós juntos, né, com a escola e os pais, a gente vai fazer o melhor para o seu filho. Essa é a ideia, que seu filho se saia bem, né, tenha uma conduta aí, tanto na melhora dos estudos, que acaba melhorando sim, né, a dedicação dele, que às vezes se dedica muito às aulas de artes marciais e acaba esquecendo um pouco dos seus compromissos da escola. Então a gente começa a trabalhar tudo junto, tá? Tanto escola, família, né, arte marcial, a gente trabalha tudo, tá bom? E o último tópico, quando o aluno tem uma má conduta, né? Quando ele tem uma má conduta em aula, a gente conversa, 1, 2, 3, leva para a coordenação, direção. Se tem um ato muito grave, nós retiramos a faixa da cintura do seu filho. Quando eu digo nós, somos os professores, né? Quem dá aula. Ele vai reter a faixa do seu filho, vai conversar com ele com uma advertência. Cada graduação a gente fala isso. Com advertência porque ele teve uma má conduta e o aluno não gosta de perder sua faixa e ele sabe que ele fez uma coisa muito grave. Até ele melhorar a conduta dele, pedir desculpas, ele foi com algum amigo, com algum professor, e aí ele recebe a sua faixa de volta, tá bom? E se ele aprontar em casa, cabe os pais notificar na agenda, Xinhan, conversa com meu filho, ó, Xinhan, você conversou, mas não adiantou, e aí eu vou tomar a decisão de tomar faixa e a gente sempre avisa os pais, tá bom? Olha, seu filho, a gente tá tomando a faixa dele porque ele fez isso na escola, ele empurrou um amigo, ele mordeu, ele bateu, sei lá, ele xingou, e aí a gente vai reter a faixa dele. Tá bom, gente? Então, esse é o recadinho sobre o trabalho das artes marciais, do Organte Educacional, e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a coordenação da escola, ou diretamente com o professor, que eu gostei de contato direto com o professor, e se possível participar sempre das reuniões, para vocês estarem por dentro, para ver tudo, e não deixe de participar, lembrando que sempre é importante para o seu filho participar, tanto do campeonato, que é o festival, entre eles, quanto a graduação de faixa, ou campeonato fora do colégio, tá bom? A gente já vem trabalhando isso com os alunos, é bem legal, eles ficam muito felizes, vão colecionando as medalhas. E esse ano nós temos o Campeonato Brasileiro aqui em São Paulo. Ano passado foi lá em Recife, Campeonato Brasileiro Mundial, e esse ano nós temos aqui em São Paulo, dia 15 e 16 de novembro. Tá bom? Um grande abraço, Xinhan. Abração, os!